Olá, amigos. Espero que estejam bem. Meu nome é André Luiz Marinho e vocês vão acompanhar comigo aqui o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Pois bem, o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por expressa disposição constitucional, prevista lá no artigo 96 da Constituição, compete a todos os tribunais, portanto, estabelecer o seu regimento interno. Regimento interno esse que tem a natureza de um ato administrativo normativo. Isso porque ele disciplina o funcionamento, estabelece as competências de um determinado órgão colegiado. Então, é importante você sempre compreender que o regimento interno é uma questão obrigatória nos concursos do TRE em todo o país, não só na Bahia ele é exigido, mas se você fizer concurso para o TRE do Rio Grande do Sul, do Amapá, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, vai lhe ser exigido o conhecimento do regimento interno do respectivo tribunal. Isso porque há uma resolução do TSE que disciplina as exigências, as matérias mínimas que devem ser exigidas em concursos públicos para a Justiça Eleitoral. Regimento interno é uma das matérias obrigatórias, ao lado, por exemplo, das noções dos servidores públicos, especialmente a Lei 8.112. Pois bem, sem maiores delongas, a gente precisa entender o que é o regimento interno. E lá no nosso artigo 1º ele define. Antes da gente entrar no artigo 1º, eu quero sempre destacar a vocês que o regimento interno da Bahia ele é fruto de uma resolução administrativa, a 01, de 27 de abril de 2017. Ou seja, algo que é muito importante você ter e acompanhar aqui no seu curso é de que o regimento interno, se você for pegar a questão antiga, no concurso anterior do TRE da Bahia, não vai ser, as questões de regimento interno estarão desatualizadas. Se você pegar a questão de outro TRE, não serve, porque tem essas especificidades. Então é preciso um cuidado especial no estudo aqui do regimento interno da Bahia. Tá bom? Vamos prosseguir aqui, vamos lá para o primeiro ponto que nós temos que analisar. Regimento interno, como já dito a vocês, está disciplinado no artigo 96, inciso 1, letra A da Constituição, que diz que estabelece a todo e qualquer tribunal disciplinar o seu respectivo regimento interno. No mesmo sentido, é o que estabelece o artigo 30, inciso 1, do Código Eleitoral, quando ele fala das competências administrativas do TRE, e ele diz lá que compete a cada TRE elaborar o seu regimento interno. O que o regimento interno trata? Pois bem, o artigo 1º ele diz, estabelece composição, organização e funcionamento do TRE. É para isso que serve o regimento interno. Mas aí você pode até me questionar o seguinte, mas olha só, André, ele está falando de composição, organização, funcionamento. Quando nós analisamos a competência, quando nós analisamos a Constituição, ele diz que a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral devem ser estabelecidos por lei complementar. É verdade. O Código Eleitoral, na parte que define competências, e como é dito, os professores de direito eleitoral sempre ressaltam, ele foi recepcionado como norma de lei complementar, não há dúvida com relação a isso. O grande detalhe é que nada impede de que o regimento interno estabeleça competências para os órgãos fracionários do TRE. Então, quem é que estabelece, portanto, a competência para o TRE praticar as matérias de cunho administrativo jurisdicional? É óbvio que é o Código Eleitoral, mas dentro de cada TRE eu vou, portanto, estabelecer as competências de qual agente ou órgão fracionário do TRE vai praticar determinada medida. Então, é importante a gente sempre lembrar que é um ato administrativo, como todo regimento interno é, normativo, e no caso específico aqui no artigo 1º, ele diz, vai disciplinar a composição, então a gente vai estudar
como é que é a forma de composição, o artigo 2º já do regimento interno, ele já fala, portanto, da composição, ele vai falar da organização, né? Então a gente vai falar da escola judiciária eleitoral, a gente vai falar da figura do ouvidor do tribunal, né? O núcleo de cooperação, o que é isso, e claro que nós também vamos falar do funcionamento, como é que o TRE funciona, qual o horário, quem é que atende, como é que se disciplina, onde os processos são distribuídos. Se você pegar lá a partir do artigo 38, ele vai falar de como é definido, como é, portanto, a distribuição dos processos no âmbito do próprio TRE. Então, é essa a função do regimento interno, disciplinar, composição, organização e funcionamento. Beleza? Vamos prosseguir aqui para a gente começar no artigo 2º, que ele reproduz o que estabelece a Constituição. Aqui vocês vão observar uma curiosidade. Ele fala do Tribunal Regional Eleitoral com sede em Salvador, claro, na capital, e estabelece, portanto, assim a Constituição. Quando a gente abre o artigo 120 da Constituição, ele diz que haverá um TRE por cada estado da federação, com sede na respectiva capital, e é óbvio que o TRE da Bahia, a sede dele, a capital, é Salvador, né? Então, ele vai ter jurisdição em todo o território do estado e compõe-se. Se você olhar o artigo 2º, olha só o que ele diz. Mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do tribunal, 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre juízes de direito e de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico, reputação ilibada e idoneidade moral indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça, perdoe, e nomeados pelo presidente da República. Então aqui ele traz um aspecto acerca da composição que ele parece que esquece de alguém aqui, que, como vocês bem sabem, numa análise da própria Constituição, são 7 os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. Na Bahia não é diferente, porque isso tem matriz constitucional. Então são 2 desembargadores, então o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reúne-se e vai escolher 2 desembargadores que vão compor, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral. Dentre os integrantes do Tribunal de Justiça da Bahia, 2 serão escolhidos para serem integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça da Bahia se reúne para escolher 2 juízes de direito, ou seja, aqueles juízes que funcionam no 1º grau de jurisdição. Esses 2 juízes vão ser escolhidos para atuarem também no Tribunal de Justiça, para trabalhar, desempenhar suas atribuições no Tribunal Regional Eleitoral. Lembre-se, tanto os desembargadores quanto os juízes de direito são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, tá bom? Isso é fundamental. O outro ponto que é fundamental e exaustivamente tratado no estudo do direito eleitoral, quando a gente analisa a Constituição, é a escolha, portanto, dos advogados. Então, uma lista sêxtupla, porque eu vou formar uma lista sêxtupla, porque são 6 advogados de notável saber jurídico, reputação ilibada. Essa lista é formada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e encaminhada ao presidente da República, que vai, portanto, proceder à nomeação de 2 para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Tá bom? Então é essa a configuração aqui do tribunal. Mas, André, tá faltando um. Tá, nós vamos ver mais à frente que há a necessidade de um juiz federal. No caso específico da Bahia, quem escolhe esse juiz federal é o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, porque é lá o Estado da Bahia, ele está submetido, ele está compreendido na atuação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a sede dele lá em Brasília. Então é lá que eles vão escolher um juiz federal para atuar no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Pois bem, dito isso, compreendido bem esse primeiro aspecto da composição, nós já vamos analisar
a questão relativa aos impedimentos. É bem verdade que eu também tenho o mesmo processo de escolha para os suplentes. Veja lá o que diz o parágrafo 1º. Os juízes substitutos, quando ele diz juízes substitutos, ele está se referindo aos suplentes. Eles vão ser escolhidos pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Então, vou escolher 2 juízes de direito e vou escolher 2 juízes de direito que serão suplentes. 2 desembargadores e 2 desembargadores que serão suplentes. 2 advogados e 2 advogados que serão suplentes. Um juiz federal e um juiz federal que será suplente. Ou seja, para proceder à substituição nos casos de impedimento, férias, vacância, enfim, eu tenho que ter, portanto, esse suplente. E o processo de escolha dos suplentes é na mesma forma e no igual número. Pois bem, as questões relativas aos impedimentos, nós analisamos aqui os parágrafos 2º, 3º e 4º, que ele tratam de um impedimento bem interessante. Primeiro ponto do impedimento, do artigo 2º do parágrafo 2º, ele traz o impedimento que está previsto no Código Eleitoral. Ele está previsto tanto no âmbito do TSE, quando você abre lá o artigo 16, ele também está com relação ao TRE, quando você abre o artigo 25 do Código Eleitoral, e aqui no Regimento Interno da Bahia, no artigo 2º, parágrafo 2º, ele também tem essa previsão. Ele diz: não podem ter assento no tribunal pessoas que tenham entre si parentescos até o 4º grau, excluindo-se quem tiver sido escolhido por último. Ou seja, o parentesco por 4º grau, ele não estabelece, mas é óbvio, tanto por afinidade quanto por consanguinidade. Então, quem é parente de 4º grau não pode compor o mesmo tribunal. Significa dizer que eu não posso ter compondo o mesmo tribunal, Tribunal Regional Eleitoral, 2 irmãos, primos, porque primo é parente de 4º grau, tio e sobrinho, pai e filho, né? Neto e avô não podem, portanto, compor o tribunal. Há uma regra que estabelece esse impedimento. Então, aquele que foi designado por último, ele necessariamente estará excluído, porque eu não posso ter o parentesco aqui. E vejam que o grau é alto, 4º grau. Cunhado pode? Não, porque cunhado é parente de 2º grau na consanguinidade. Enteado pode? Não, é parente em 1º grau pela afinidade. Cunhado, apenas para retificar o que eu acabei de falar, é parente em 2º grau pela afinidade. Então, esposa, cônjuge, eu não posso, portanto, ter essa situação. Então, ele diz aqui, não podem ter assento no tribunal pessoas que tenham se parentesco, ainda que por afinidade. Embora o parágrafo 2º não tenha dito, é importante a gente dizer que esse impedimento também gera em relação a marido e mulher, tá? O cônjuge, marido e mulher, os cônjuges, companheiros, quando se trata de união estável, ou inclusive a união homoafetiva, os parceiros, tá? Eu vou incidir na mesma hipótese do parágrafo 2º. Beleza? Parágrafo 3º, olha só o que ele diz. Ele diz do impedimento muito importante. Da homologação da respectiva convenção partidária, que, como nós sabemos, nos termos do artigo 8º da Lei 9.504, as convenções partidárias são realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto de ano eleitoral, até a diplomação. Então, olha só, de julho, a diplomação ocorre mais ou menos em dezembro, é uma data móvel, o Código não estabelece essa previsão de diplomação. Em regra, ela ocorre entre os dias 14 e 19 de dezembro, tá? É uma data móvel. Então, da homologação da respectiva convenção até a diplomação, nos feitos decorrentes de processo eleitoral, não poderão servir como juízes no tribunal o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.
Aqui tomem um cuidado. O parágrafo 3º, ele só se refere àquelas eleições que são de competências de competência do TRE. Que eleição é essa? Governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual. É para essas. Essas daqui, eu não posso, alguém que seja candidato, parente meu que seja candidato, eu não posso atuar no tribunal. Então, o João é integrante do Tribunal Regional Eleitoral e aí o seu irmão resolve ser candidato a deputado federal lá na Bahia e ele ocupa o TRE da Bahia. Pô, não tem jeito, ele não vai poder continuar exercendo as suas atividades. De que momento? A partir do momento em que a escolha dele em convenção, e essa convenção é homologada, até a sua diplomação. Ele não pode, portanto, exercer suas funções. Veja que aqui o nível, ou melhor, o grau vai até segundo, não é até o quarto, como estabelece na regra do parágrafo 2º. E aí eu tenho a regra do parágrafo 4º, que é interessante, olha só. Nas eleições municipais, o impedimento do juiz do tribunal se restringe aos processos oriundos do município em que é parente. Então, vamos imaginar que há um juiz que ocupa lá o Tribunal Regional da Bahia, sede em Salvador, como você bem sabe, e seu irmão seja candidato em Ilhéus, a vereador em Ilhéus. Então, se ele for candidato a vereador lá em Ilhéus, o que vai acontecer nessa situação? Não tem jeito. Naqueles processos oriundos daquele município que envolvam questões eleitorais, esse juiz do tribunal não vai poder funcionar. Está lá o parágrafo 4. Nas eleições municipais, o impedimento do juiz do tribunal se restringe aos processos oriundos do município em que o parente até o 2º grau concorra ao cargo de prefeito. Então, o João ocupa lá a função de juiz no TRE, não importa, é um dos 7 lá, está lá ocupando a sua função. O irmão dele é candidato a vereador em Teixeira de Freitas, lá na Bahia. Não tem jeito. Ele não vai poder atuar somente nos processos oriundos nas eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador de Teixeira de Freitas. Agora, quando se trata de eleição regional, aí, efetivamente, ele tem que ser afastado porque ele não pode atuar. Então, essas regras de impedimento aqui, elas são muito interessantes. A do parágrafo 2º cria um impedimento para que eu não tenha parentes dentro do mesmo tribunal. A do parágrafo 3º, ela cria um impedimento do juiz, do componente do tribunal, com relação ao seu parente que é candidato para governador, vice-governador, senador ou deputado federal ou estadual. E do parágrafo 4º, ele traz o impedimento apenas para as eleições daquele município onde o parente é candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador. Beleza, gente? Então fiquem atentos com essa disposição aí do parágrafo 3º e do parágrafo 4º. Pois bem, como é que vai ser a eleição aqui para presidente do TRE? Bem, há o processo de escolha dos membros, que é feito pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal e, claro, pelo Tribunal de Justiça com relação aos advogados e encaminhado ao presidente da República, que nomeia 2. Pois bem, composto, portanto, os 7 membros, cabe ao próprio TRE eleger o presidente. E por expressa determinação constitucional, não é o regimento interno, quando você abre o artigo 120, ele diz que é isso, que a presidência do Tribunal Regional Eleitoral cabe a um dos desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça e o outro desembargador vai exercer a vice-presidência. Aqui não é diferente. O artigo 3º diz: o tribunal, mediante eleição secreta, elegerá o presidente dentre os juízes da classe desembargador, cabendo ao outro a vice-presidência. Então é importante você sempre se lembrar, o TJ ele indica os 2 nomes que vão compor o TRE, mas é o TRE que procede à eleição para escolher qual desses 2 nomes será, portanto, o presidente. A eleição tem que ser feita, e exige um quórum para a eleição,
na presença mínima de 6 membros. Então ele estabelece. Não é que ele precisa ter 6 votos, mas só podemos deliberar sobre a eleição do presidente com a presença de 6 membros. É o que estabelece o parágrafo 1º. E se não tiver esse número legal de 6 membros, a eleição vai ser realizada na sessão seguinte. E caso, nessa hipótese, os juízes efetivos presentes, qualquer que seja o seu número. Então, convocou a sessão, fez a sessão, mas só apareceram 5 juízes, não tem como fazer. Sessão seguinte, apareceu 5 de novo, então a gente vai fazer a eleição, porque o tribunal não pode ficar sem, portanto, o exercício da presidência. Então, o artigo 3º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles falam, portanto, sempre da questão dos votos. Aí vem o parágrafo 3º, ele diz: será considerado eleito o que obtiver a maioria absoluta dos votos. Ora, maioria absoluta dos votos significa que são 7, então a maioria absoluta é 4. Se não se alcançar, se procede a nova votação e será considerado eleito o mais votado. E se ainda assim persistir o empate, que é difícil, será o mais antigo no tribunal. E se a antiguidade for igual, o mais idoso. Então ele estabelece no parágrafo 3º do artigo 3º do regimento interno uma regra de eleição e os critérios de desempate que devem ser adotados. Então, se reúne o tribunal. Primeira coisa que eu tenho que ver, quantos tem que estar presentes? Tem que estar 6 nessa sessão. E não tem 6, então não pode fazer. Vamos fazer para a próxima sessão. Na próxima sessão, quantos precisam ter? Tem número mínimo. Mas só se considera eleito aquele que obtiver a maioria absoluta, que no caso preciso são 4. Mas se não conseguir a maioria absoluta, basta a maior quantidade de votos. E ainda assim, se ocorrer empate, eu tenho que repetir no segundo escrutínio, eu vou considerar o mais eleito aquele que tiver mais maior antiguidade no tribunal. E se a antiguidade for igual, eu vou necessariamente escolher o mais idoso nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º. Tá? Eleito, automaticamente o presidente toma posse e vai lavrar o termo. Ele vai exercer esse mandato por um biênio, tá? Que vai ser contado a partir da data da posse e não se admite reeleição. Toma cuidado com isso daqui. O exercício dele como juiz no Tribunal Regional Eleitoral são de 2 biênios, mas ele só pode, dentre esses 2 biênios, exercer a presidência, tá? Ele não pode ser reeleito presidente, tá? E se o cargo de presidente vagar faltando mais de 60 dias para o término do biênio, proceder-se-á à eleição de sucessor. Quem assume interinamente é o vice-presidente até a realização dessa nova eleição. Então, ele aqui estabelece os processos de escolha, o processo de substituição em caso de vacância, no artigo 6º e no seu parágrafo único. O artigo 4º e o artigo 5º estabelece também das questões dos critérios necessários, portanto, à eleição dos membros. O artigo 7º, obviamente, ele chove no molhado, o presidente, o vice-presidente, obviamente, substitui o presidente nas faltas e impedimentos, enquanto o vice-presidente será substituído pelo corregedor eleitoral. Mas se ele acumular as funções de corregedor eleitoral, ele vai ser substituído pelo juiz mais antigo no tribunal. Então, João é o presidente, Alfredo é o vice-presidente. João está licenciado, quem assume é Alfredo. É ele que vai assumir, porque ele é o vice-presidente, tá? E o vice-presidente vai ser substituído por quem? O vice-presidente vai ser substituído pelo corregedor. Mas se o corregedor tiver no exercício também da vice-presidência, que a gente vai ver que é possível isso ocorrer lá na frente, quem vai acumular as funções, então ele vai ser substituído
pelo juiz mais antigo no tribunal, tá bom? É o que estabelece o artigo 7º, a gente vai entender isso mais à frente quando eu falar especificadamente da figura do corregedor e da eleição do corregedor. Pois bem, artigo 8º. Eu confesso o seguinte a vocês, no artigo 8º, ele fala das atribuições do presidente. São 50 incisos no artigo 8º. Diria a vocês que não é uma maneira muito agradável de dizer isso. E aqui eu também não vou ficar lendo todas as atribuições. Mas é inegável que o presidente do tribunal, ele tem como atribuições dirigir, presidir, colher os votos e proclamar os resultados. Ele pratica atos tanto no aspecto jurisdicional quanto no aspecto administrativo. Não é ele que manda no tribunal, mas é ele que dirige o tribunal, é ele que representa o tribunal, né? Então é essa a função principal do presidente e a gente começa observando isso no artigo 8º, no inciso 1. Mais à frente, no inciso 4, inegavelmente, ele estabelece que cabe ao presidente manter a ordem e exercer o poder de polícia. Então é ele, portanto, que vai, de alguma forma, controlar a atividade desempenhada dentro do tribunal, né? É ele que, portanto, tem essa responsabilidade. Vamos aqui mais à frente que eu não vou ler todas, porque senão ficaria por demais enfadonho. Veja lá o inciso 14. É ele que exerce o juízo de admissibilidade contra os recursos interpostos das decisões do tribunal, quando for o caso. Aqui você pode até fazer uma remissão ao artigo 121, parágrafo 4º da Constituição. Quando você pega lá no artigo 121, parágrafo 4º, ele diz: das decisões do TRE não caberá recurso, salvo quando, aí tem lá o inciso 1, quando contrariarem a Constituição ou a lei eleitoral. Essa hipótese é uma de recurso especial eleitoral, em que o presidente tem que fazer juízo de admissibilidade. Inciso 2, embargos de divergência. Quando, portanto, embargo de divergência não, recurso baseado em divergência entre tribunais. Quando, portanto, um tribunal decide de uma forma e outro tribunal decide de outra. Há, portanto, uma divergência, como o TSE tem a missão de unificar a interpretação da lei eleitoral, nesse caso específico, vou admitir, portanto, o recurso. Então, quem faz essa admissibilidade é o presidente do TRE. Mais um aqui. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do tribunal, ressalvada a competência do relator. É ele, portanto, que dá a ordem para cumprir. Claro que o relator, em algumas situações, tem esse poder. Inciso 22, assinar os diplomas, né? Claro que é o TRE que diploma, mas quem assina os diplomas para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, e, claro, os respectivos suplentes, é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, no caso. Inciso 24, propor a data e as instruções das eleições suplementares. Tomem cuidado. Aqui você pode fazer uma remissão ao artigo 224, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Aquela hipótese em que eu tenho que fazer novas eleições em razão, portanto, da cassação do registro da chapa vencedora. Inciso 25, designar por delegação do tribunal juiz de direito para a função de juiz eleitoral, inclusive no caso de substituição, é uma função dele. Veja o inciso 30, que é o máximo interesse seu, abrir concurso público para provimento dos cargos nas secretarias e cartórios das zonas eleitorais. Então, é ele que tem essa missão. 31, nomear, reempossar, exonerar, demitir, aposentar servidores, né? Então é ele que, portanto, faz essa missão, é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então vocês vejam que todos esses incisos, eu não vou aqui analisar e não vou ler todos, mas é inegável que são todos esses incisos que tratam da gestão do tribunal. Veja lá o caso do 37, aprovar, encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral a proposta orçamentária anual e plurianual. É inegável, é ele que vai fazer esse tipo de coisa. Aplicar as penas disciplinares aos servidores, é claro que é ele que exerce essa função. Importante, o inciso 47,
relatar a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juiz do tribunal. E, enfim, todas essas atribuições são de competência, essas 50, competência do presidente. Meus amigos, nesse bloco eu fico por aqui. No próximo vamos falar da competência do vice-presidente. Até lá.